Já alguma vez te perguntastes por que o livro de Daniel começa com uma referência ao terceiro ano de Joaquim? Será apenas uma forma padrão de começar um livro bíblico ou será que há mais significado nesta frase? Descobre porquê neste episódio de Obra-Prima. Olá, bem-vinda ou bem-vindo a mais um episódio de Obra-Prima. O meu nome é José Colasso e eu quero mostrar-te como a Bíblia pode ser fascinante quando nós a observamos mais de perto. Neste momento estamos no livro de Daniel. Da última vez vimos o último versículo de Daniel, no capítulo 1, e se perderam este vídeo, vocês podem vê-lo ou podes vê-lo na nossa playlist, no nosso canal de YouTube, 2 minutos com ele. E usa para isso o link que está na descrição. Desta vez, vamos olhar para o primeiro versículo deste capítulo, ou, para ser mais preciso, para a primeira frase desse primeiro versículo que nos diz assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá. Tal como o último versículo deste capítulo, é muito fácil passar por cima desta frase. Quer dizer, porque é que devemos gastar tempo a pensar nisto? O que nós queremos é chegar à história, nós queremos ver a aplicação da mesma para cada um de nós. Mas, então, Jerusalém foi conquistada no terceiro ano de Joaquim. É bom saber, mas vamos em frente. Mas espera aí, mais devagar um pouco. Se tudo na Bíblia é importante, talvez haja mais nesta frase do que aquilo que nós podemos pensar à primeira vista. Então vamos parar um pouco e fazer a seguinte pergunta. Por que está escrito da maneira que está? Lembras-te? Por outras palavras, por que é que o livro começa desta maneira? Por que é que não diz simplesmente e aconteceu que Nabucodonosor conquistou Jerusalém? Ponto final. Por que esta referência específica a um ano do reinado de um rei? Pessoalmente eu acredito que há várias razões. Por um lado, a referência ao terceiro ano de Joaquim é a base para nós compreendermos o que está relatado neste capítulo e também em todo o livro em termos históricos e proféticos. Por outras palavras, a história de Daniel capítulo 1, que inicia a narrativa mais ampla do livro, não é apresentada como um conto mais ou menos fictício, como algumas pessoas pensam, mas é uma história real. O terceiro ano de Joaquim é uma data histórica que pode ser calculada. Mas isso não é tudo. Se continuarmos a ler, descobrimos que o terceiro ano de Joaquim não é a única referência a um ano de reinado de um rei no livro. Confiram nas vossas Bíblias os versículos 1 dos capítulos 2, 7, 8, 9, 10 e 11 do livro de Daniel. E vocês vão encontrar no segundo ano de Nabucodonosor, o primeiro ano de Belshazzar, o terceiro ano de Belshazzar e por aí fora. Portanto, a menção a um ano de reinado no início do livro não é acidental ou incluído apenas para dar um ponto de referência histórico, mas faz parte de um padrão literário intencional neste livro. Falando de padrões intencionais, como observámos no último vídeo, juntamente com o primeiro ano de Ciro, no versículo 21, o terceiro ano de Joaquim também cria uma moldura à volta do primeiro capítulo deste livro. Começamos com um terceiro ano em que o reino é conquistado por outro e terminamos com um primeiro ano que sugere outra conquista. O reino que conquistou acaba por ser conquistado também e os hebreus que foram conquistados, conforme vimos, acabarão por ter permissão para regressar a casa. Mas também, como vimos da última vez, o termo ano não ocorre apenas nos versículos 1 e 21, mas também no versículo 5. E é aqui que as coisas ficam interessantes, porque no versículo 5 o termo ano também está ligado ao número 3. Os jovens hebreus, escolhidos pelos babilônicos, devem ser educados durante 3 anos. Portanto, temos um terceiro ano e agora temos 3 anos. E depois, mais à frente, no verso 18, é-nos dito que no final desses 3 anos algo acontece. O que significa que o capítulo está emoldurado por eventos ligados a um período de 3 anos.
e mais especificamente ao terceiro ano. E ambos estes eventos estão associados como que a um julgamento dos hebreus. Para um hebreu, o julgamento a Joaquim é negativo. O Senhor o entrega na mão de Nabucodonosor e assim Babilônia triunfa sobre Judá. Mas para os hebreus, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, o julgamento é positivo. Deus dá-lhes sabedoria que os torna 10 vezes melhores do que todos os sábios de Babilônia e assim Judá triunfa sobre Babilônia. Mas isto fica ainda mais interessante quando investigamos mais sobre Joaquim. Confere na tua Bíblia a descrição no segundo livro de Reis, no capítulo 23, do verso 31 ao capítulo 24, verso 7, e ainda em 2 de Crônicas, no capítulo 36, nos versos 1 a 8. É-nos dito aqui que, entre outras coisas, Joaquim era um jovem de linhagem real, que o seu nome foi mudado e que foi levado para Babilônia. Parece-te familiar? É exatamente o que nos é dito sobre Daniel e os seus amigos em Daniel capítulo 1. Eram jovens da família real, os seus nomes foram mudados e foram levados também para Babilônia. Interessante, não é? Será que o autor abriu intencionalmente o livro desta forma para estabelecer uma comparação entre Joaquim por um lado e Daniel e os seus amigos por outro? Todos eles passaram por uma experiência muito semelhante. De facto, 2 de Reis, no capítulo 24 e no verso 1, parece sugerir que durante os 3 anos em que Daniel e os seus amigos receberam o seu treino, Joaquim serviu Nabucodonosor. Mas depois ele revolta-se, ele resiste a Babilônia, criando outro paralelo com Daniel e os seus amigos, que também, conforme vimos, resistem a Babilônia. Mas é aí que os paralelos terminam, porque Joaquim é muito diferente de Daniel e dos seus amigos. Em 2 de Reis, no capítulo 23 e no verso 37, diz que ele fez o que era mau aos olhos de Deus. Este é o tipo que corta o livro que o profeta Jeremias escreveu, um livro que continha uma mensagem de advertência de Deus. Ele próprio corta o rolo à medida que este é lido e atira para o fogo. Ele mata um profeta que profetiza coisas de que o rei não gosta. Esse é Joaquim. Ele revolta-se não só contra a Babilônia, mas também contra Deus. Por outro lado, Daniel e os seus amigos não se revoltam de todo. Eles resistem à Babilônia. Mas conforme nós notámos da última vez, eles fazem-no de uma forma não violenta, uma forma respeitosa. E apenas quando a prática babilônica entra em conflito com a lei divina é que isso acontece. Joaquim não se importa com a lei de Deus, mas Daniel e os seus amigos querem viver de acordo com a lei. A sua resistência baseia-se na confiança em Deus. E por causa disso, Deus pode usá-los de formas surpreendentes. Por outro lado, a resistência de Joaquim leva a mais ódio, conflito, destruição. Parte dela pelas mãos dos invasores caldeus, dos babilônios. Mas a resistência de Daniel e dos seus amigos leva à honra e à exaltação. E no capítulo 2 de Daniel, nós vamos ver como ele triunfa sobre os sábios de Babilônia, sobre os sábios caldeus e muito mais que nós iremos ver no futuro. Mas aqui está um aspecto interessante. No final, o triunfo dos hebreus é uma bênção para a Babilônia, porque Daniel e os seus amigos usam os dons que Deus lhe deu para benefício de Babilônia. E assim Deus pode usá-los no seu esforço para alcançar o povo de Babilônia. Babilônia cairá, mas Deus quer salvar o povo de Babilônia porque Deus ama o povo de Babilônia. Então, e quanto a nós, que vivemos no exílio do pecado, num mundo que está constantemente a tentar incutir-nos os seus valores e põe à prova a nossa fidelidade a Deus, que nos diz o que devemos vestir, o que devemos comer, o que devemos beber, o que devemos ver, como nos devemos comportar. Que caminho escolheremos na nossa relação com este mundo? O caminho de Joaquim, que fazia parte do povo de Deus, mas não se importava com Deus e com a sua lei, que se revoltou contra a Babilônia, mas de uma forma muito babilônica? Ou o caminho de Daniel e dos seus amigos, que estavam dispostos a arriscar a vida
para permanecer fiéis a Deus, que resistiram à Babilónia com a ajuda de Deus e de uma forma respeitosa e inteligente. E porque resistiram assim, foram capazes de testemunhar perante o povo de Babilónia e até perante o próprio rei de Babilónia. Não sei quanto a ti, mas eu quero escolher esse segundo caminho. Não é um caminho fácil porque é o caminho da fé, mas no final é o único caminho que leva ao verdadeiro sucesso e à felicidade. Muito obrigado por nos assistires. Não é fascinante quanto se pode descobrir em apenas uma curta frase da Bíblia? E o melhor é, eu tenho quase a certeza de que ainda há mais para descobrir, simplesmente porque estamos a lidar com a Bíblia, o que significa que há sempre mais para descobrir. Portanto, se vires mais alguma coisa nesta primeira frase ou em qualquer outro lugar do capítulo 1 de Daniel, e se quiseres partilhar connosco isso, comenta, envia-nos uma mensagem e escreve nos comentários. Diverte-te a estudar a Bíblia e a descobrir coisas realmente fantásticas. Um abraço e até ao próximo episódio.